Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesta hora, ó Pai, ilumina a nossa mente, nosso coração, para entendermos a mensagem da Tua Palavra, a mensagem do coração do Senhor a nós nesta noite. Fala conosco, quebranta-nos, ó Deus, e sensibiliza-nos, ó Pai, para fazermos a boa aplicação desta palavra em nosso próprio coração. E que isso produza, ó Deus, em nós os frutos, os resultados que o Senhor mesmo espera. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, assim como nós fizemos de manhã, eu gostaria de mostrar algumas imagens de Tiatira para vocês, ou de algumas ruínas de Tiatira hoje. Ok. Tiatira tem um novo nome. Tiatira é uma das cidades da Turquia, chama Akhisar, né? E essa cidade vai receber uma carta que fala sobre o perigo da tolerância. Pode passar? Então, você tem aí o mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia. Nós falamos de manhã sobre Esmirna, está um pouco, aliás, domingo passado, sobre Esmirna, está um pouco abaixo da cidade de Akhisar. Lá no alto, acima da cidade de Akhisar, onde você tem ali uma cidade chamada Soma, para cima dela tem Bergama, que é a antiga Pérgamo, que nós falamos hoje cedo, e onde está a seta vermelha, você tem a posição de Tiatira. Tiatira está a cerca de 50 quilômetros da costa do mar Egeu, e era uma cidade muito pequena, e uma cidade sem muita expressão e importância econômica e política para a Ásia Menor naquela época. Pode passar? Aí estão algumas fotos atuais daquilo que sobrou das ruínas da antiga cidade de Tiatira. Pode passar? São apenas fotos de ruínas. A maioria dessas fotos são fotos de antigos templos e antigas indústrias têxtil. Era a única empresa, o único fato significativo a respeito de Tiatira é que Tiatira tinha muitas indústrias têxtil. Eles produziam muito tecido lá. Pode passar? Essa daí, esses escombros, essas ruínas são de uma delas. Pode passar também. Essa ruína é provavelmente uma ruína de um dos templos que naquela época tinham duas funções. Eles eram associações comerciais e também lugar de cultos pagãos. Nós não sabemos de qual culto e de qual associação que era essa ruína, mas era de uma delas.
Pode passar. Também essas colunas é de um antigo templo também, é um culto pagão. Pode passar. Aí você tem uma foto dessa cidade atualmente. Continua não sendo uma cidade muito grande, mas dentro da Turquia é uma das menores. Mas você tem uma cidade bem desenvolvida, bem cuidada. Pode passar. Ok? Tem algumas fotos aí para vocês visualizarem. Não é um ponto turístico. Pode passar. Com exceção das poucas ruínas que existem lá, o que existe de mais bonito lá é este parque, que é um parque da cidade, para as pessoas fazerem caminhadas e terem um momento de reflexão. Ok, pode desligar? Obrigado. Por que eu estou sempre passando estas imagens para vocês quando nós falamos sobre estas igrejas? Porque esta profecia escrita aqui no livro de Apocalipse foi escrita, uma profecia dada pelo Senhor Jesus, escrita por João a respeito de igrejas reais, de cidades reais, e esses fatos podem ser confirmados pela existência até hoje dessas cidades, algumas com nomes trocados, mas as ruínas estão lá. Em cada uma dessas cidades havia uma igreja. E o Senhor Jesus manda cartas a estas igrejas, não porque elas eram as únicas igrejas daquela região, nem porque elas eram menores. Está aqui exemplo de uma igreja pequena, muito pequena. E o Senhor Jesus manda carta a estas igrejas, porque estas igrejas, elas representam todas as igrejas de todas as épocas. Essa ideia de 7 cartas para 7 igrejas é a ideia de uma mensagem completa para todas as igrejas que existem nesse período entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda vinda. A mensagem que o Senhor encaminha para cada uma dessas igrejas serve perfeitamente para todas as igrejas em todas as épocas, porque, infelizmente, os problemas que eles tinham lá no primeiro século continuam sendo os nossos problemas hoje. Quando João recebeu essa profecia e esta mensagem da parte do Senhor Jesus, ele já estava idoso, ele estava no final do primeiro século, no ano 95, e provavelmente ele tinha entre 90 e 100 anos de idade, e ele escreveu, nós falamos aqui na primeira semana, quando começamos a estudar Apocalipse, ele escreveu lá da ilha de Patmos, onde ele recebeu esta mensagem. Recordando, a primeira carta foi à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha uma série de elogios feitos pelo Senhor Jesus, mas tinha contra ela que ela abandonou o primeiro amor. Na luta pela verdade, na luta pela doutrina, eles abandonaram o amor e o afeto que deveria ser próprio de um cristão. E por isso o Senhor Jesus os exorta a amarem uns aos outros, a voltarem à prática do primeiro amor, amar a Deus, amar aos outros como Cristo nos amou, sem negociar a verdade. A segunda carta foi escrita para Esmirna. Esmirna era uma cidade que estava debaixo de muita perseguição, especialmente para os cristãos, porque era o centro da adoração e da cultura pagã. Ser cristão lá era muito difícil, você fatalmente passaria por perseguições que iam desde a área econômica, roubando ou tirando de você o seu trabalho e também tirando de você todas as suas propriedades e até mesmo a própria roupa do corpo. E então os moradores de Esmirna, especialmente os cristãos, sofriam muito por causa do culto pagão, especialmente do culto ao imperador que acontecia lá. E era muito difícil você, como cristão, passar desapercebido. E lá muitos cristãos foram martirizados. E a mensagem que o Senhor Jesus manda para aquela igreja, novamente é uma mensagem de elogio. E nesta mensagem o Senhor os desafia para que eles fossem fiéis até a morte. Não negociasse a verdade do Evangelho, a verdade a respeito do Senhor, jamais. Mas que eles permanecessem fiéis. Lá existia um grupo chamado Nicolaítas. Esses Nicolaítas, eles tentavam subverter o povo, dizendo que uma vez que você é salvo, nada mais é pecado para você. Alguma coisa é pecaminosa para aquele que ainda não tem Cristo, mas para aquele que já tem Cristo, nada mais é pecaminoso. E essa falsa doutrina não penetrou na igreja de Esmirna, porque a igreja resistiu firmemente, mas pagou um alto preço por isso. Muitos foram martirizados, morreram, foram torturados por causa de não negociarem a sua fé. A terceira carta que nós estudamos hoje cedo foi uma carta escrita à igreja de Pérgamo. Pérgamo era um centro militar.
Não só um centro militar, mas um lugar com um monte muito elevado. Nós vimos de manhã as fotografias. E sobre esse elevado monte, eles construíram templos a quase todos os deuses gregos adorados naquela época e também aos ídolos romanos. E então eles construíram lá também um templo para adorar a Zeus. E esse templo tinha a forma de um trono. E por isso o Senhor Jesus se dirige àquela cidade, àquela igreja, como uma igreja que vivia diante do trono de Satanás, no quartel-general do inferno. E a mensagem do Senhor àquela igreja é uma mensagem séria. O Senhor Jesus vai identificar naquela igreja uma certa tolerância, um certo espaço que foi dado àqueles que ensinavam as doutrinas de Balaão e aqueles que eram também nicolaítas, que estavam tentando influenciar a igreja de Esmirna e não conseguiram. Lá em Pérgamo eles conseguiram com algum sucesso. E então os seguidores das doutrinas de Balaão eram homens que produziam ciladas para tentar contaminar o povo, fazer com que o povo se envolvesse com coisas que não eram santas, fazer com que o povo se envolvesse em orgias, se envolvesse em imoralidades, em negócios imorais, em negócios corruptos. E a tentativa não era o enfrentamento de frente, mas era sutilmente ir minando a segurança da igreja, assim como Balaão tentou no passado, uma vez que ele não conseguiu proferir nenhuma palavra contra o povo de Israel, porque Deus não permitia, Deus não deixava que ele proferisse castigos contra o povo de Israel. Então ele sugeriu a Balaque que eles armassem armadilhas sedutoras para o povo de Israel, e conseguiram contaminar o povo de Israel no Antigo Testamento. E lá na igreja de Pérgamo estava acontecendo a mesma coisa. Os nicolaítas estavam lá para dizer: olha, não se preocupe, se você fez alguma coisa, não fica a consciência pesada, porque quem é de Cristo pode tudo. Nós estamos vivendo debaixo da graça, e a graça abarca absolutamente tudo, até a prática do pecado. E não, isso não é verdade. E então aquela igreja foi desafiada, e nós vimos hoje cedo, foi desafiada a se fortalecer na palavra, a manter um compromisso com Deus, um compromisso de vida e morte com o Senhor, a ser responsável, confiar naquilo que Deus deu a eles como um caminho seguro. E então o Senhor fez promessas à igreja de Pérgamo. Nós vimos hoje cedo que promessas maravilhosas. A igreja de Esmirna, o Senhor Jesus disse que ao vencedor Ele daria a coroa da vida. Aqueles da igreja de Pérgamo, o Senhor prometeu que aqueles que fossem fiéis comeriam do maná escondido, e nós sabemos que isso significa ter comunhão eterna com Cristo Jesus. Aqueles que fossem fiéis e não se contaminassem com essas falsas doutrinas, eles receberiam uma pedrinha branca, que naquela cultura era símbolo de que foi liberto, que foi justificado e que está absolutamente absolvido. Era símbolo de ingresso. Aquela pedrinha branca significava: vocês vão entrar para as bodas celestiais, vocês vão morar na eternidade com Cristo. E não só isso, receberia também um nome novo, símbolo de intimidade com Cristo, um nome que só você e Cristo vai saber. E essa era a promessa que Jesus fez à igreja de Pérgamo. Hoje nós estamos, agora à noite, analisando uma outra carta, a carta escrita à igreja de Tiatira. Essa carta tem como tema principal o perigo da tolerância. Diferente de Esmirna e diferente de Pérgamo, que havia apenas um ceder a essas tentações, mas a igreja não estava envolvida com isso, apenas alguns da igreja. Aqui não, aqui nós temos uma igreja que se envolve com essas coisas. Um pouquinho das informações sobre Tiatira. Como eu já disse, Tiatira é uma cidade pequena, e era principalmente uma cidade operária. Não era uma cidade onde você tinha altos comandantes, detentores de altos postos militares romanos habitando lá. Não havia ali uma colônia de férias do imperador, nem um templo de culto ao imperador. Aquela cidade era uma cidade economicamente, culturalmente, religiosamente, quase que insignificante. Era uma cidade de operários, e esses operários principalmente trabalhavam na confecção de tecidos. O problema é que estes comerciantes e esses donos dessas fábricas, nessa cidadezinha pequenininha, insignificante, muito simples, eles começaram a se
organizar em agremiações, em sindicatos. E dentro desses sindicatos, como a maioria não era cristã, a maioria era romana ou grega, dentro desses sindicatos, eles não só faziam as suas reuniões voltadas para as questões do trabalho, mas eles também faziam suas festas, e ao término dessas festas, aquilo ali se transformava numa orgia. Cada um desses sindicatos elegia um deus desses deuses da mitologia grega para ser o seu patrono. E então eles começavam estas reuniões, buscando a bênção e buscando a aprovação desse ídolo, e terminavam praticando essas prostituições cultuais para adorar essas entidades que eles elegiam como patronos. O problema é que todos que trabalhavam nessas fábricas, eles eram obrigados a participar dessas agremiações, desses sindicatos. Senão, eles estavam fora, senão eles não podiam continuar. Aqui, o que a maioria dos comentaristas afirmam com os dados históricos que eles conseguem a respeito de Tiatira, é que em Tiatira, quem não estava filiado a algum tipo de sindicato, a algum tipo de agremiação, não tinha condição de sobreviver lá. Porque você tinha necessariamente de apresentar junto com a sua identidade, suas credenciais a respeito de qual agremiação, de qual sindicato você pertencia. Essa era a grande tentação desta cidade. Quem vivia ali precisava participar de alguma dessas coisas. É óbvio que os cristãos não estavam isentos disso, e eles tinham um problema com essa questão. E é óbvio também que muitos deles cederam a essa pressão, porque tinham famílias, porque tinham necessidades. E é óbvio também que nesse ceder, muitos deles ocultavam isso, e ao mesmo tempo participavam da igreja. Outros tinham dentro da própria igreja grandes líderes desses sindicatos. E algumas questões eram toleradas dentro da igreja, por quê? Por causa da influência que esses sindicatos, essas agremiações exerciam sobre a igreja. E então o Senhor Jesus se apresenta para aquela igreja de uma maneira muito peculiar. São dois aspectos interessantes nessa apresentação que está aí no versículo 18. Vejam só. Primeiro, o Senhor Jesus se refere ou se identifica como o Filho de Deus. É o único lugar aqui nestas cartas, nestas 7 cartas, que Jesus vai se apresentar como Filho de Deus. Um dos ídolos lá em Tiatira era Apolo. E Apolo, dentro da mitologia grega, é o filho de Zeus. E então, especialmente a esta cidade que cultuava Apolo, o Senhor Jesus, ele se descreve como o Filho de Deus. Não é um dos filhos de Deus, não é o filho de Zeus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele está mostrando, se existe algum filho de uma divindade, este filho dessa divindade sou eu, Jesus. E mais do que isso, ele diz que ele tem olhos como chama de fogo. Havia uma relíquia cultuada e adorada, e que só foi roubada lá de Tiatira muitos séculos depois que essa carta foi escrita, e essa relíquia ficava dentro de um templo Apolo que existia lá em Tiatira. Essa relíquia era chamada o olho de Apolo. Eles adoravam essa relíquia porque eles acreditavam que diante daqueles olhos nada poderia ficar escondido. Aquele era o lugar de fazer juramentos, aquele era o lugar de contar segredos, aquele era o lugar de abrir coração. O Senhor Jesus se dirige para a igreja de Tiatira e ele se declara como sendo o Filho de Deus, não Apolo. Jesus é o Filho de Deus. E alguma coisa que eles deveriam temer não era a relíquia do olho de Apolo que estava lá dentro do templo de Apolo. Eles deveriam temer o Senhor Jesus, porque este sim, que é o Filho de Deus, tem olhos como chamas de fogo. Diante desses olhos, ninguém pode esconder absolutamente nada. Diante desses olhos, as trevas não podem resistir. Diante desses olhos, a frieza não pode resistir. Estes olhos derretem tudo.
E é assim que Jesus se declara, é assim que Jesus se apresenta para aquela igreja. Jesus também se apresenta como sendo aquele que tem pés semelhantes ao bronze polido. Essa ideia de pés semelhantes a bronze polido, dentro da cultura dos judeus, dentro da cultura do primeiro século, significa alguém que é absolutamente justo, dos pés à cabeça. É um símbolo de justiça, é um símbolo de equidade, é um símbolo de santidade. Não só isso, mas esta é uma boa representação de que Jesus, que caminha no meio das igrejas, ele não está lá nos céus, alienado do que acontece aqui, mas os seus pés estão sobre esta terra para manifestar a justiça. Lá no Antigo Testamento, o Senhor Jesus é apresentado por Malaquias como o sol da justiça, aquele que ninguém consegue encarar, tamanha a sua retidão, santidade e justiça. E aquela cidade era a cidade onde prosperava o engano, a mentira, injustiças praticadas até pelos próprios cristãos que ocultavam suas relações infames, adúlteras com o mundo. E então o Senhor Jesus se apresenta a eles como aquele que tem olhos de fogo, como aqueles que têm pés de bronze polido, é justo, como aquele que é o verdadeiro Filho de Deus. Isso já era para gerar um temor naquela igreja, e isso também é para gerar temor em nós hoje. Eu não sei como você, como nós todos temos nos comportado diante de Deus. Nós sabemos da existência de Deus, nós falamos a respeito da presença de Cristo em nossas vidas, mas nós lembramos que os olhos de Jesus são como chamas de fogo, que penetram o nosso coração, que penetram as nossas intenções. Lá na frente desse texto, o Senhor Jesus diz que vai julgar a cada um e dar a cada um segundo as suas obras, porque Ele conhece as nossas intenções. Tem muita gente que presta um culto que aos olhos dos outros é maravilhoso, mas as intenções são as piores. E o Senhor Jesus não vai julgar por você pela qualidade com que você canta, com que você se veste para vir à igreja, nem com quantas vezes você se apresenta na igreja. Ele vai julgar você, Ele vai julgar a mim, Ele julgará a cada um de nós, no decorrer, no curso das nossas vidas, por aquilo que realmente nós temos como intenção do coração, aquilo que está nos motivando. Nós somos salvos pela graça do Senhor, pela obra de Cristo Jesus. O julgamento final das nossas vidas foi feito lá na cruz do Calvário. Mas assim como nós lemos hoje um texto de Isaías, capítulo 1, um texto que foi escrito para o povo de Deus, o povo da aliança, o povo com o qual Deus tinha um compromisso de salvação, ainda assim Deus diz para esse povo: se vocês ouvirem o que eu estou dizendo para vocês, arrazoem em seu coração, ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como escarlate, eu posso torná-los brancos como a lã. Em Cristo há perdão. Em Cristo há renovação, em Cristo há a possibilidade de uma vida consagrada. E Jesus diz, ou o Senhor diz através de Isaías: se vocês quiserem me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas se vocês forem rebeldes, vocês morrerão ao fio da espada. O texto não está falando de condenação eterna, mas o texto está falando de que maneira você vai viver aqui, ou de que maneira você vai morrer aqui. Obediência é algo que nos garante vida longa. Desobediência é algo que nos garante morte próxima. E é o mesmo que Jesus está dizendo para aquela igreja de Tiatira. Jesus não está dizendo que alguém que foi reconciliado, alguém que foi salvo pelo sangue do Cordeiro, vai ser novamente abandonado e vai ser entregue à morte. Não, mas o Senhor Jesus está dizendo: eu conheço as obras de vocês e vocês vão receber de acordo com o que vocês estão vivendo. Se vocês estão vivendo uma vida de traição, uma vida de adultério na sua fé, não esperem que vão colher desta fé e desta religião alguma coisa boa, porque não vão. É isso que Jesus está dizendo: eu conheço vocês, conheço por dentro e por fora, eu sei o que vocês sentem, eu sei quais são as intenções de vocês. Quando vocês se reúnem para me adorar, eu sei o que está passando no coração de vocês. É isso que Jesus está dizendo, com essa declaração e com essa identificação que Ele faz a respeito de si mesmo, neste primeiro versículo que nós lemos, o versículo 18. Mas a partir do versículo 19, o Senhor Jesus vai enxergar as coisas boas daquela igreja. E então, a partir do versículo 19, o Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras, e aí Ele vai citá-las: o teu amor, a tua fé, o teu serviço. Que coisa maravilhosa isso! É tudo que uma igreja precisa ter: amor, fé e serviço.
Veja, lembra da igreja de Éfeso? Eles tinham serviço e tinham fé, mas não tinham amor. Lembra da igreja de Esmirna? Eles tinham amor, tinham fé, tinham serviço, mas estavam sendo perseguidos e esmagados pela perseguição. Lembra da igreja de Pérgamo? A igreja de Pérgamo tem amor, mas não tem uma fé sólida, não tem a verdade que é a palavra, não tem doutrina e obviamente, consequentemente, não consegue ter trabalho. Mas está aqui uma igreja simples, pequena, que tinha um conjunto de coisas poderosas. Eles tinham amor, eles tinham fé, eles tinham serviço. Muito além disso também, eles perseveravam nestas obras. Eles perseveravam no amor, perseveravam na fé, perseveravam no serviço. Além disso, também o Senhor Jesus identifica uma progressividade. O Senhor Jesus identifica um processo de avanço naquela igreja. Ele está dizendo, eu conheço também as obras de vocês, que elas são mais numerosas agora do que as primeiras. Significa o quê? Aqueles crentes progrediram, aqueles crentes melhoraram, aqueles crentes conseguiram avançar na sua carreira de fé. E então Jesus começa essa mensagem àquela igreja com palavras de elogio. Ele começa essa mensagem exaltando aquilo que eles tinham de bom. Jesus começa essa mensagem mostrando que realmente aquela igreja era melhor do que quando ela começou. Aquela igreja, ela tinha alcançado avanços significativos. Mas o Senhor Jesus não para nos elogios. E ele vai continuar então falando que ele tinha algo contra aquela igreja. E o que ele tinha contra aquela igreja pode ser resumido nesta frase: o Senhor Jesus não quer que uma igreja seja tolerante com o pecado. O Senhor Jesus não quer que nesse tempo de tolerância com tudo, a igreja abandone a santidade, alegando tolerância. Aquela igreja cheia de amor, aquela igreja cheia de fé, aquela igreja do serviço, estava cometendo um pecado. E o pecado daquela igreja era fazer vistas grossas. A gente que estava vivendo ali uma vida completamente oposta àquela que se esperava de um cristão. O problema de Tiatira era a tolerância. Essa é uma palavra que hoje está em moda. Hoje nós vivemos numa sociedade que prega a tolerância. Aliás, essa sociedade que prega a tolerância, ela só é intolerante com quem ou com algum tipo de intolerância. É tolerante com tudo, menos com o que é intolerante. E o que o Senhor Jesus quer de nós, e o que o Senhor espera da igreja dele, é que a igreja dele não seja uma igreja tolerante com o pecado. Aliás, a palavra de Deus, do começo ao fim, insiste que os filhos de Deus, os servos do Senhor, aqueles que são fiéis a Cristo Jesus, eles devem fazer guerra contra o pecado, não serem tolerantes com o pecado. E às vezes nós usamos algumas justificativas interessantes. Nós falamos, olha, nós temos que amar as pessoas. E nós temos que receber todas as pessoas. E nós temos que abraçar todas as pessoas. E quase que isso é uma declaração de que a gente deve aceitar tudo. E não é. Nós devemos amar as pessoas. Mas a maior prova de que você ama realmente uma pessoa é você chamar essa pessoa para contar para ela a verdade. Que amor é esse que simplesmente faz de conta que o que a pessoa está fazendo de errado não é nada, não tem problema, não tem consequências? Isso não é amor, isso é irresponsabilidade. E aquela igreja estava vivenciando isso. E o caso exemplar que Jesus cita é o caso de uma mulher que ele vai chamar de Jezabel. Provavelmente o nome não era Jezabel, porque ninguém em sã consciência na Ásia Menor daria o nome para uma mulher de Jezabel. Por quê? Jezabel é um personagem do Antigo Testamento que, juntamente com o rei Acabe, formam os dois maiores bandidos do Antigo Testamento. As piores reputações de todo o Antigo Testamento são Acabe e Jezabel. Ninguém em sã consciência dá o nome de Acabe para um filho, nem muito menos de Jezabel. Mas Jesus está chamando essa mulher de Jezabel porque as obras dela eram parecidas com as obras de Jezabel. Além disso, é interessante considerar que essa mulher, para que ela tivesse uma oportunidade de liderar e de ter uma certa influência dentro da igreja, ela não era uma mulher qualquer, ela era líder. Provavelmente ela era esposa de um líder.
ou esposa do pastor, ou esposa de um dos presbíteros da igreja, ou esposa de um dos diáconos. Ela vinha de um foco de liderança dentro da igreja, porque ela era conhecida. E o que essa mulher fazia dentro da igreja? Essa mulher fazia dentro da igreja o mesmo que Jezabel fez lá com o povo de Israel. E Jezabel fez uma coisa que nós acharíamos interessante. A nossa cultura, a cultura dos nossos dias, a cultura ocidental do século 21, é uma cultura que é louca por novidade. Quando surge uma novidade lá do outro lado, no hemisfério norte, a gente já descobre aqui e não vê a hora que esse negócio chegue. A gente faz isso com tecnologia, a gente faz isso com cultura, a gente faz isso com tudo. A gente não consegue esperar um momento de poder adquirir o novo. Jezabel chegou em Israel e viu que em Israel, o culto de Israel, era um culto muito antigo, era um culto muito formal, era uma coisa muito arcaica. E então ela propõe a Acabe: olha, vamos modernizar um pouco. Veja só, tem gente que gosta de outros estilos, então vamos começar a trazer uns cultos diferentes, que Jezabel começou a trazer. Altares aos deuses cirofenícios. E ela começou a trazer altares dos deuses dos cananitas antigos. E começou a trazer altares dos deuses sírios. E começou a trazer todo tipo de culto para dentro de Israel, e inclusive misturar com o culto do povo de Israel. E isso foi o caos. Ela era adoradora de um ídolo chamado Baal. O único que fez resistência a Jezabel foi um profeta chamado Elias. E ela tentou matar Elias de todos os jeitos, de todas as maneiras possíveis. Porque Elias era o único que dizia a verdade que precisava ser dita. Ela contratou falsos profetas, 450 falsos profetas, para contaminarem a igreja, o povo de Israel. Esses 450 profetas tiveram que enfrentar Elias no Monte Carmelo. E Elias propôs um desafio: eles orariam e pediriam que o Deus que respondesse às orações com um fogo, e esse Deus queimasse o que eles colocariam sobre um altar, esse seria o verdadeiro Deus. Os 450 profetas de Baal passaram meio-dia pedindo para que Baal queimasse um holocausto, uma oferta que eles colocaram sobre o altar. E nada aconteceu. Elias gritava com eles e falava assim: falem mais alto, quem sabe o Deus de vocês, Baal, está dormindo, ou talvez ele foi viajar, mas gritem, quem sabe ele ouve vocês. E nenhuma resposta veio. E depois ele foi lá e mandou jogar água sobre aquele cordeiro que estava ali cortado sobre o altar. Mandou encharcar aquilo tudo de água, tanto que em volta abriram um rego, e esse rego ficou cheio d'água. E então ele orou, e Deus mandou fogo, e o fogo consumiu o holocausto, a oferta, e consumiu também a água que estava ao redor. E então depois disso, Elias, homem de fé, corajoso, destemido, íntegro, intrépido, pegou o cutelo dele e matou os 450, porque esse era o acordo: o profeta que não for respondido pelo seu Deus vai morrer. E Jezabel odiava Elias por causa disso. E aqui, quando o Senhor Jesus manda essa carta para aquela igreja, Ele está dizendo: olha, vocês estão dando atenção para uma figura que no mínimo eu devo considerá-la uma Jezabel moderna, uma Jezabel do primeiro século. E vocês estão dando ouvido para ela, e o que ela tem feito? Ela tem envolvido vocês em prostituições, ela tem envolvido vocês em imoralidades, em orgias sexuais, em culto pagão. E então é possível que, além daqueles sindicatos, uma mulher muito influente dentro da igreja de Tiatira estava levando o povo a pecar, a se envolver com culto pagão, a práticas de orgias sexuais. O Senhor Jesus faz uma repreensão àquela igreja: vocês estão tolerando isso, e vocês não deviam tolerar isso. E Jesus disse: mas eu já repreendi essa mulher, eu dei tempo para ela mudar de ideia, para ela se arrepender, e ela não se arrependeu. Então agora chegou um tempo que eu vou castigar. E o Senhor Jesus diz que o castigo consiste em quê? Doença. Ele diz: vou pô-la de cama, ela vai ficar de cama, isso é doença. Segundo, vou enviar tribulação sobre vocês, sobre ela e sobre vocês. E terceiro, vou matar os filhos. Veja, esse negócio é uma coisa tão séria, porque nós paramos poucas vezes para debater sobre o perigo da tolerância.
Nós temos um exemplo aqui na igreja de Tiatira de como o Senhor lida com uma igreja tolerante com o pecado, com uma família tolerante com o pecado. O que Deus faz? Doença, tribulação e morte dos filhos. Isso é sério. É muito sério. Quando algumas coisas começam a acontecer repetidamente, é para a gente repensar o que a gente está fazendo. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O Senhor deu oportunidade para aquela mulher se arrepender. E se o Senhor deu oportunidade para se arrepender, é porque ela foi exortada. De alguma maneira que ela sabia o que ela estava fazendo e sabia que era errado. Mas ela decidiu simplesmente enfrentar Deus. Decidiu continuar com aquela vida de tolerância. E Deus falou, bom, não ouviu a mensagem de exortação, de alerta, o chamado ao arrependimento, então agora só me resta ensinar do jeito mais difícil. Nós vivemos num mundo que já experimentou vários desses castigos do Senhor. Eu acredito que muitas das doenças que existem hoje, especialmente quero citar a AIDS, ela é com certeza um desses castigos que Deus deu. Por causa da imoralidade, por causa da falta de arrependimento, por causa da insistência em pecado. E quando eu falo insistência em pecado, eu não estou dizendo para vocês que existe alguém que realmente seja imune e forte o suficiente para não pecar. Mas eu estou dizendo para vocês que Deus ama um povo obediente e Deus quer que o seu povo melhore. Deus sabe das nossas dificuldades. Se não fosse assim, Ele mesmo não teria inspirado o apóstolo Paulo a dizer que é Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Mas esse mesmo Deus que efetua tanto o querer e o realizar, é o Deus que não me absolveu, que não me liberou de cumprir a lei. A lei não é mais condição para eu ser salvo. A minha salvação é resultado da obra de Cristo, mas o Senhor Jesus repetiu a lei para que eu soubesse o que ela significa e para que eu me mantivesse dedicado e completamente comprometido em cumpri-la. Então, apesar de eu ter uma dificuldade natural, por causa da minha natureza, com esta santificação, Deus colocou o Espírito Santo dele dentro do meu coração, para me inclinar para as coisas de Deus, para me convencer a respeito do que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Deus colocou uma consciência dentro de você, e especialmente você que é cristão, essa consciência tem sido afinada, tem sido harmonizada com o Espírito Santo de Deus a cada dia, para que você sinta o que é pecado. E não entregue o seu coração ao pecado. E não entregue o seu coração à mentira. O Senhor Jesus, Ele nos exorta. O Espírito Santo nos exorta. Eu tenho certeza que todos nós que fizemos alguma coisa errada, sabemos o que significa isso. Porque num segundo depois do erro, o Espírito Santo começa a torturar a nossa consciência. E a nossa consciência, a nossa mente e o nosso coração. E então o Senhor Jesus está dizendo para aquela igreja: não seja tolerante com o pecado, porque eu não aprovo esse tipo de vida, porque eu não concordo. Eu dou oportunidade de arrependimento, mas se não houver arrependimento, eu vou castigar isso. E por que o Senhor Jesus faz isso? Porque o pai que ama, ele disciplina os seus filhos. Por que as pessoas sem Deus praticam essas coisas e muitas delas parecem que passam imune a tudo isso? Não recebem nenhum castigo, nada parece que acontece de ruim para elas. Essa é a coisa mais triste que pode acontecer com um ser humano. É ele praticar coisas erradas dia após dia e nada acontecer com ele. Sabe o que significa? Que ele não tem um pai velando pela vida dele. Que ele não tem alguém cuidando dele. Mas quando somos disciplinados, nós sabemos que essa disciplina é resultado do cuidado de Deus. Veja, Deus conhece o seu coração, como Deus conhecia o coração daqueles irmãos de Tiatira. E é por isso que Ele manda essa mensagem dura e severa contra todo tipo de tolerância com o pecado. Nós devemos lembrar desta mensagem, porque nós vivemos numa sociedade absolutamente igual. Uma sociedade que, uma vez que ela não pode vencer a igreja pelo embate frontal, uma sociedade que não pode vencer a fé que você tem, porque ela é dom de Deus, fazendo um confronto frente a frente. Esta sociedade propõe ciladas, propõe seduções, para fazer o quê? Para ir minando a nossa segurança,
a vida santa que Deus está realizando e promovendo em você, ao mesmo tempo, o movimento do mundo é o movimento de tentar minar isso. E enquanto não há tolerância da nossa parte, tudo vai bem, mas quando nós começamos a tolerar o mundo na nossa vida, e isso é chamado hoje em dia de secularização da igreja, infelizmente, essa é a hora que a igreja começa a cair. Essa é a hora que nós começamos a ceder. Quando nós nos achamos fortes demais, seguros demais, firmes demais, esse é o momento que nós nos tornamos presas fáceis para o inimigo das nossas almas. O Senhor Jesus manda um alerta para nós, nesta noite aqui. Esta carta poderia muito bem ter sido escrita, como qualquer uma daquelas outras que nós já lemos, poderia ter sido escrita à Igreja Presbiteriana Central de Itapeva. E a carta para nós a mensagem para nós é cuidado com a tolerância. Cuidado com a tolerância. A tolerância vai levar vocês à ruína. Nós devemos tomar cuidado com isso. Nós devemos atentar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Uma vez, chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor Jesus, o que aqueles 18 homens que estavam lá na torre de Siloé fizeram para que aquela torre desabasse e os matasse? Porque essa torre desabou em Siloé e 18 cananitas que estavam lá foram mortos. E os discípulos, querendo saber qual o pecado que eles tinham cometido para aquilo ter acontecido com eles, foram perguntar para Jesus. Sabe qual a resposta que Jesus deu para eles? Ao invés de ficarem curiosos a respeito do que eles fizeram, tome-os por exemplo e cuide para que não aconteça o mesmo com vocês. Nessas últimas semanas eu tenho ouvido muita pergunta sobre alguns acontecimentos. Pastor, por que o senhor acha que acontece isso? A resposta é a mesma. Eu não sei por que tem acontecido certas coisas com o povo de Deus. Eu sei de uma coisa. Sabe o que Jesus quer com isso? Não que você fique olhando para o que está acontecendo com os outros, mas que você olhe para a sua vida e lembre que o mesmo que está acontecendo com eles pode acontecer conosco. Você está vivendo de mãos dadas com o mundo? Está vivendo uma vida de licenciosidade? Está vivendo uma vida de traição, de adultério, em qualquer sentido que você quiser usar, seja adultério da fé, seja adultério conjugal, seja qualquer outro tipo de infidelidade? Olhe para que não aconteça com você o mesmo que tem acontecido por aí. Porque o Senhor cuida da igreja dele. Se for preciso mandar doença, se for preciso mandar tribulação, e se for preciso matar os nossos filhos, Ele vai fazer para que a gente acorde. Porque nós somos a igreja dele, e Ele cuida da igreja dele. O alerta do Senhor Jesus para nós é cuidado com a tolerância. Às vezes a gente bate palma e acha bonito o povo fazer certas coisas. Isso é bacana. O tempo dirá se isso é bacana. Mas dentro de você existe uma consciência. Essa consciência, ela trabalha, movida pelo Espírito Santo de Deus. E ela diz o que é bacana e o que não é bacana. Em último lugar, o Senhor Jesus exige resistência. Exige do seu povo resistência. Ele diz, olha, eu sei que aí no meio, veja o versículo 24, existem aqueles que não se envolveram, que resistiram às doutrinas desta mulher. Doutrinas, obviamente eles não diziam isso, das profundezas de Satanás, mas Jezabel, ela trabalhava na igreja como uma profetisa. Então, ela era a espiritual. Ela não chegava diante da igreja e falava assim, vamos nos prostituir. Não. Ela era uma profetisa. Ela chegava com aquele semblante de espiritualidade e começava a revelar coisas para as pessoas. E começava a dizer o que um tinha que fazer, o que no outro não tinha que fazer. Ela estava envolta em mística. Estava envolta em tudo aquilo que é poderoso, que é subjetivo. E por causa disso as pessoas ouviam. Mas tinha um grupo lá que não se deixou envolver nem enganar por essa profetisa Jezabel, que se dizia alguém com intimidade com Deus, que conhecia os pensamentos profundos de Deus. Jesus está dizendo, essa mulher que diz que conhece as doutrinas profundas, mas não é de Deus não. O que ela conhece são as doutrinas profundas de Satanás. Lá em Tiatira tem um grupo que não se envolveu com ela. Tem um grupo que não se deixou envolver pelo misticismo,
Tem um grupo que não se deixou envolver pelas mentiras que ela conta, pelo subjetivismo dela. E Jesus diz para esse grupo: eu não vou colocar outra carga sobre vocês. Eu quero apenas que vocês continuem resistindo. Fiquem firmes. Fiquem firmes, porque o que vocês já estão fazendo já é duro demais. O Senhor Jesus diz que quando você vive numa sociedade de tolerância, uma sociedade que prega a tolerância, o simples desafio de ser alguém firme já é o suficiente. É isso que Jesus está dizendo para nós. Qual que é a missão que o Senhor tem para nós que vivemos nesse dia? A missão é nos mantermos firmes nesse mundo de tolerância. É isso que o Senhor quer de você. É isso que o Senhor quer da nossa igreja, que a gente se mantenha firme nesse mundo de tolerância. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, a coisa está tão feia, que se vocês conseguirem pelo menos permanecer, já está bom demais. Às vezes a gente reclama muito, a nossa autocrítica ela é muito forte. A gente fala: por que a gente não está fazendo isso? Por que nós não estamos fazendo aquilo outro? Por que a gente... 60 adolescentes numa quinta-feira na igreja, Jesus só tem uma mensagem para esse grupo: permaneça firme. Porque é isso que tem que ser feito. Contar a verdade. Permanecer na verdade. Permaneça firme. Sem fazer grandes movimentos, grandes barulhos. Porque uma coisa é certa sobre quem vive fazendo barulho e movimento: quem está negociando tudo para crescer em termos de igreja, está vivendo intolerância com o mundo. Infelizmente nós vivemos numa época que, se você quiser ter uma igreja muito grande, você vai ter que fazer concessão. O que o Senhor Jesus diz que quer da sua igreja? Se vocês estão permanecendo firmes, eu não vou colocar outra carga sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Qual que é a mensagem de Jesus para você? Conserva o que você tem. Não faça concessão. Não fique tolerante. Assim como você permaneceu até agora, permaneça até o fim. É isso que eu espero de vocês. Este reino é do Senhor, a obra é do Senhor. Ele avança na direção que o Senhor quer. Então, somente o que o Senhor quer de mim é que eu permaneça firme, que eu conserve aquilo que eu já tenho. E então o Senhor Jesus faz uma promessa para esta igreja. É interessante essa promessa. Veja a partir do versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aquela cidade é uma cidade pequenininha, sem expressão, insignificante. Aquele povo era um povo operário. Ninguém ali era chefe de ninguém. Ninguém ali era dono de nada. Era um povo que nunca teve autoridade nem poder. E o que Jesus diz para eles? Se vocês vencerem, vocês não serão mais parte de uma cidadezinha inexpressiva, que ninguém conhece, ninguém lembra. Se vocês permanecerem fiéis, conservem o que eu dei para vocês, até o fim, e eu vou repartir o que o meu Pai me dá. O meu Pai me dá o cetro para governar as nações. Vocês vão governar comigo. É isso que Jesus está dizendo para aquela cidade pequena, para aquela igreja pequena. O versículo 27. E com cetro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. As nações se levantam contra o Senhor, as nações se levantam contra Deus, as nações estabelecem leis contrárias à lei de Deus. Deus diz àquela igreja pequenininha, Deus diz a nós: um dia eu vou pôr fim nisso tudo. O Pai me entregará o governo de todas as nações, e elas serão espedaçadas como se elas fossem barro, e vocês estarão comigo nesse dia. Aquela cidade, aquela igreja, especialmente os crentes, eles se sentiam oprimidos debaixo do poder de Roma. Se sentiam oprimidos debaixo daquele culto pagão, daquela adoração pagã. Se sentiam oprimidos debaixo de um imperador que se declarava Deus. Aí Jesus está dizendo: o poder dessas nações todas será posto por terra. E nesse dia vocês estarão junto comigo. Eu sou o vencedor, e vocês vencerão comigo. E eu recebo do meu Pai autoridade, a minha autoridade será a autoridade de vocês, e vocês regerão as nações. Jesus está dizendo: o fato de ser intolerante com o pecado te coloca no isolamento e na solidão. Mas Jesus diz: não se preocupa não. Eu sou o vencedor e vocês estão do meu lado. O mundo inteiro pode virar contra vocês. Mas se vocês estiverem junto comigo, e vocês estão, vocês vão vencer esse mundo inteiro. Porque esse mundo inteiro, diante de Deus, a comparação é entre Deus, ou o Senhor Jesus, com um cetro de ferro,
e esse mundo inteiro é de barro. Não tem como resistir ao Senhor Jesus. Também não tem como resistir à igreja do Senhor Jesus. A outra afirmação que ele faz, no versículo 28, assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. O que ele está falando? O que significa esta promessa da estrela da manhã? Quando ouvimos falar da estrela d'alva, nós pensamos em Vênus. Vênus é o objeto luminoso que nós enxergamos mais próximos da Terra. Quando o dia está amanhecendo, antes que o sol se ponha, Vênus é a luz mais brilhante no céu. Quando nós lemos 2 Pedro capítulo 1, 19, nós temos Pedro falando dessa estrela d'alva, ele diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Pedro está falando da palavra profética que nós temos nas Escrituras. As Escrituras são a luz da alva para as nossas vidas, até que brilhe o sol da justiça, que é o Senhor Jesus, que está vindo, que tem o seu dia marcado para aparecer e trazer luz sobre este mundo em treva. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O que Jesus está dizendo? Conservem o que vocês têm, e eu vou me presentear a vocês. Eu serei a luz de vocês, eu estarei com vocês, a minha luz brilhará através de vocês, e até que venha o último dia, em que o Senhor se mostre a este mundo, e ponha fim em todas as coisas, vocês serão a luz mais brilhante até lá. Eu dou essa luz a vocês, essa luz é de Cristo, e nós somos apenas a lâmpada que recebe essa luz e ilumina o mundo. A igreja foi chamada para ser luz. Quando é que uma igreja consegue ser luz? Quando ela não se torna tolerante com o mundo e com o pecado. Quando ela anuncia a verdade, o Senhor Jesus diz: eu vou dar o privilégio de vocês, o privilégio a vocês, de vocês manifestarem a minha luz a este mundo. É isso que Jesus está dizendo. Sejam fiéis, conservem a verdade, e vocês vão iluminar Tiatira. A palavra do Senhor para nós nessa noite: sejam fiéis, conservem a verdade, e eu vou iluminar Itapeva através de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Nós não temos que fazer concessão para contarmos com a simpatia de ninguém. Nós não temos que tolerar o mal, nem o pecado, simplesmente para sermos os bonzinhos, para sermos uma igreja bem simpática com as pessoas da cidade. O que vai trazer simpatia com as pessoas da cidade é esta igreja ser uma fonte de luz e de verdade no lugar onde Deus nos colocou. Não é sermos o melhor, a melhor agência de assistência social da cidade. Não é isso que vai nos tornar simpático dentro dessa cidade. Não é sermos a igreja da melhor música. Não é sermos a igreja mais bonita esteticamente falando. Não é sermos a igreja que está no centro da cidade. Não. O que nos tornará significantes para esta cidade é sermos a igreja que ilumina a cidade com a verdade, com a luz do Senhor Jesus. É esse o desafio de Deus para a minha vida, para a nossa vida como igreja. O desafio de Deus e a promessa do Senhor para você lá no seu trabalho é que, se você for fiel, você será luz na sua empresa, será luz na sua escola. Cristo brilhará através de você, enxergarão Jesus através da sua própria vida. É esta a mensagem que o Senhor Jesus tem para aquela igreja. Eu queria encerrar contando uma história interessante de um pregador que é professor lá no IBEL, em Minas Gerais, no instituto da nossa igreja, e ele foi fazer um estágio no Mato Grosso uma vez e desembarcou numa cidadezinha muito empoeirada, uma cidade muito suja, e ele desceu lá para pregar o evangelho, e ele passou um dia inteiro lá pregando. Quando ele desembarcou do ônibus, tinha um garotinho na rodoviária, e esse garotinho falou para ele: posso engraxar o seu sapato? E ele falou: agora não, mas na volta, com certeza. E aí ele trabalhou o dia inteiro e visitou algumas famílias de crentes que estavam lá. E quando ele voltou, ele, com um sorriso no rosto, apesar do cansaço, procurou aquele garotinho e falou: agora vamos engraxar o sapato. E então o garotinho engraxou o sapato dele. Ele perguntou: quanto que custa isso? E o garotinho falou: olha, custou 50 centavos.
Ele falou, então tá bom. Pegou uma nota de R$2 e deu para o moço. E o pastor foi devolver para ele, o garoto foi devolver para o pastor o troco. E o pastor falou, não precisa devolver, é seu. E aí entrou para o ônibus, que o ônibus já estava ali. E o garotinho veio atrás e puxou pela ponta do paletó e falou, moço, o senhor que é o tal de Jesus? O mundo precisa nos confundir com Jesus. O mundo não vai nos confundir com Jesus quando a gente anda fazendo as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem. Eu sei que todas as coisas me são lícitas, mas eu sei que nem todas me convêm. Eu sei que todas as coisas me são lícitas, mas a palavra de Deus diz que eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Eu sei que todas as coisas me são lícitas, mas Deus me deu um projeto de vida. E o projeto é ser semelhante a Cristo. O limite de Cristo é o meu limite. Cristo ficou embriagado alguma vez? Não, eu também não posso. Cristo se tornou um viciado em alguma coisa? Não, eu também não posso. Cristo negociou a verdade e foi tolerante com o pecado, com o hábito do pecado? Não, ele sempre disse a verdade. Todas as vezes que ele curou, todas as vezes que ele perdoou, ele disse, vai e não peques mais. Ele não disse, vai e continua vivendo essa vida que você está vivendo, e não tem problema, eu vou te salvar mesmo. A salvação é pela graça, então continua do jeito que você está. Não, ele disse, vai e não peques mais. Esse Jesus diz que se nós conservarmos o que recebemos dele, nós brilharemos a luz dele, a luz da estrela da manhã, onde quer que nós estivermos, a luz de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude. A mensagem não é doce, ela é amarga. Mas nem todo remédio é doce. Aliás, os melhores e mais fortes são amargos.